nome é Joel Aleixo. E feliz ano novo! A gente explica por quê, né, Joel? Sim. Hoje nós estamos aqui para a tradicional palestra do Ano Novo Astrológico. Para nós alquimistas, o ano não começa no dia 1º de janeiro, e sim no dia 20 de março. Às vezes 19, às vezes 21, mas geralmente é dia 20 de março, que é quando o Sol entra no 1º grau de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. E por que isso é importante? Porque é um fechamento de ciclo, são novos recomeços. Então é um momento muito especial pra gente, né, Joel? Muito especial, muito. E tem outra coisa também. Além disso, através de cálculos astrológicos, todo ano astrológico tem um planeta regente, um planeta que comanda os 12 meses do ano, né? E esse ano é Vênus. A gente vai falar aqui para vocês, o Joel vai falar aqui para vocês o que representa o ano de Vênus. Vou falar muito. Por que isso é importante também? Porque cada planeta tem um arquétipo, tem suas potencialidades, tem seus desafios, e esses desafios, esse arquétipo, influencia diretamente a nossa vida, as nossas ações, o nosso cotidiano, de forma coletiva. Todo mundo sofre essa influência. Então a gente, né, como alquimistas, nós também preparamos, é uma tradição também, a gente prepara uma panaceia alquímica com flores, com óleos essenciais, com minerais, né? Esse ano é esmeralda, né, Joel? Sim. O ano passado foi ouro. Então fala um pouco pra gente, vamos já explicar um pouco melhor para vocês isso. O ano passado, que está se despedindo até 20 de março, foi o ano do Sol. E quem está entrando é Vênus. Explica um pouco pra gente isso, Joel. O que representa o Sol, o que representa Vênus e o que influencia na nossa vida? Bem, em primeiro lugar é legal falar do que é um ano novo astrológico, né? Pronto, fala. Um ano novo astrológico, isso que a gente debate, que a gente fala, que a gente explica, isso já acontece há, em média, 10 mil anos. Isso vem de uma astrologia muito antiga. É por isso que no ano novo astrológico, se você acompanhar todo ano, você vai ver que esses planetas mais modernos, que é Netuno, Urano e Plutão, eles não estão inseridos nessa conta. Uhum. Então, o que a gente explora realmente é uma arte, né, milenar de conhecimento, onde, né, os povos antigos, as civilizações antigas, elas faziam essas leituras, principalmente do ano iniciando, né, quando o Sol entrava no 1º grau de Áries, e a partir daí eles faziam uma série de previsões e eles faziam também uma estratégia. Então é muito interessante você acompanhar, por exemplo, a história de grandes civilizações. Por que elas se tornaram grandes civilizações? Porque elas acompanhavam a estratégia do ano novo astrológico. Uhum. Então é interessante que as pessoas tenham um pouco esse conhecimento, porque esse conhecimento ele pode favorecer. Influencia diretamente as nossas vidas, né? Ele vai influenciar de maneira coletiva e, claro, se nós estivermos bem conectados com o ano novo astrológico, a gente pode também direcionar essa energia coletiva para um projeto pessoal. Então, isso faz parte de uma inteligência alquímica. Se as pessoas entenderem, né, como funciona todo esse sistema, então fica muito mais fácil você, durante a caminhada do ano, você direcionar a essas tendências o seu caminho espiritual, físico, o seu bem-estar emocional, sentimental. Porque uma das grandes máximas da alquimia é o que está em cima e está embaixo. É como está embaixo. Né? Então o macrocosmo influencia diretamente o microcosmo, né, Joel? Isso. E isso é fundamental. Porque uma coisa muito interessante, né, da gente observar é que se você você vai à cidade, então você se prepara para tudo isso, né? Você se prepara para um trânsito, você se prepara para uma série de questões que são importantes até para você sobreviver a todo esse caos da cidade grande. Então você se prepara. Uhum. Então a gente também pode se preparar para um ano novo astrológico, quando a gente principalmente tem informações alquímicas que são importantes para que a gente possa lidar com essa energia. Exemplifica um pouco isso, falando desse ano passado, que quem era o regente era o Sol.
Como influenciou as nossas vidas esse planeta? Vai influenciar, está se despedindo agora, né? Mas ainda está influenciando bastante. Até março ele influencia bastante. E a partir de março, aí Vênus ela entra em ressonância. É uma ressonância forte que os planetas exercem através de pulsos eletromagnéticos, né? Isso é física. E essa física dela interfere mesmo no cotidiano. Então o Sol ele já está com os dias contados. Ele já começa o apogeu dele já foi. Agora ele está lá, né, na linha do horizonte do ano novo se pondo. E está nascendo um novo regente que é Vênus. Isso é bem legal. Então fala um pouco da característica do Sol. Saturno, Júpiter, aí Marte foi em 2019, foi Marte. Chamei muita atenção na época de Marte, principalmente por sangue e por sistema de defesa. Foi um ano muito A gente forte, não né? sabia ainda da pandemia no Brasil, mas já se sabia na China. Ele já tinha nascido lá, porque ele veio com o ano de Marte. Mas o seu apogeu foi no ano do Sol. E a sua queda e declínio será no ano de Vênus. Então isso é uma boa notícia. As pessoas dizem, né? Mas Vênus não tem uma boa notícia? Tem. Porque no Marte nasceu aí essa virose. No Sol, essa virose chegou ao apogeu e dominou o planeta inteiro. Foi o ano do Sol. E agora com Vênus vai ser a queda dessa pandemia. Né? Mas já explica um pouco, né? Assim, para as pessoas identificarem. A gente no ano passado, a gente estava falando do ano do Sol. Ai, que ilumina, que vai ser, né? Vai ser o paraíso na Terra. A gente já tinha falado, você já tinha falado muito claro que onde tem a luz vai ter a sombra. Isso. E que seria um ano de muitos desafios nesse sentido, que tudo ia ser revelado. Isso. Né? E foi o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Então, como esses planetas, né, Joel, regem o coletivo, a gente viu isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? Tá vendo ainda, né? E como ele falou, né, como você falou agora há pouco, também é o coletivo, mas a gente pode utilizar a nossa vida individual para que a gente pegue todas as potencialidades, né, do arquétipo. Isso. E amenize, né? Vamos dizer assim, Joel, amenize os a gente desafios. possa lidar, porque uma questão super importante de a gente pensar é assim, ó. Quando a gente fala caos, quando a gente fala ordem, tudo isso é uma maneira didática, né, de você explicar assim. Geralmente o caos é a hora que você não está gostando. E a ordem é a hora que você está gostando, né? Então, isso é didático na realidade, porque o universo, nele, não existe nem caos nem ordem. O que existe no universo é por si, é ele por si. Porque não tem caos nem ordem no universo. Mas ele está sempre em completo rearranjo, ele está sempre em movimento. Isso, sempre em movimento. Ele nunca está no mesmo lugar, porque ele está sempre em expansão. Né? Quando a gente pensa que quando a gente começou a falar aqui, por exemplo, alguns minutos atrás, a gente já andou no espaço 300 mil quilômetros. Então o universo está sempre em expansão. É por isso que a ciência acredita, os cientistas acreditam que a gente teve um Big Bang, porque foi o primeiro grande momento. Com essa visão do Hubble, daquele grande, né, telescópio que colocaram aí em cima da cabeça da gente, é que eles perceberam que as fotografias de 20 anos atrás do Hubble, essas fotografias, quando elas começaram a se repetir, eles perceberam que as estrelas já estavam mais distantes uma da outra. Então foi aí que entrou, que a teoria do Big Bang começou a ser mais aceita. Porque aí eles viram que literalmente a gente está em expansão. Se a gente está em expansão, a gente saiu de um só ponto. Então o universo é uma coisa que precisa ser compreendida assim, ó, quando as pessoas dizem, Joel, mas é muita coisa para entender, é muita coisa para a gente debater, é muita informação, o universo é uma coisa... Mas presta atenção, é uma coisa muito simples, que eu acho isso de uma simplicidade assim. Olha, do que a gente é feito? Nós somos feitos de uma tabela periódica. Se você pegar toda essa tabela periódica, esses elementos químicos, você vai achar aonde esses elementos químicos? Em toda a natureza, na Terra inteira. De onde veio esses elementos químicos que formaram o planeta? Veio das estrelas. Então nós somos o quê? Nós somos literalmente poeira das estrelas. E dentro dessa
tabela periódica que nós somos, tem muitos metais, tem muitos elementos que são radioativos, né? Tem muitos gases, tem tudo tá aqui dentro. E isso tem uma relação muito grande e sofre muita influência, por exemplo, dos planetas do sistema solar. Porque esses campos eletromagnéticos dos planetas do sistema solar, eles estão muito próximos da gente. E o Sol, por exemplo, ele irradia muita energia para a Terra, e tudo aquilo que tiver entre ele e nós, ele vai também influenciar muito essa poeira que nós somos. Então existe aí o quê? Uma grande interferência eletromagnética de dentro para fora e de fora para dentro. Se você sabe usar, vamos chamar isso de imantação. Se você sabe usar essa imantação, então você vai saber lidar muito bem com o ano novo astrológico. O Sol, ele foi forte, ele trouxe todas essas, vamos dizer assim, esse aparente caos, né, para o planeta. Ele mostrou o que estava nos subsolos, ele mostrou o que estava escondido, ele mostrou tudo aquilo que estava oculto e ele fez com que tudo isso aparecesse, né? E veja uma coisa muito interessante. No momento que o Sol ele vai trazer o apogeu da pandemia, mas é o Sol responsável, por exemplo, pela produção de vitamina D. Então, do mesmo jeito que ele mostra a você uma virose mundial, ele também está dizendo a você, em outras palavras, que ele é também uma solução. É por isso que não existe caos. Em nível individual, né, Joel, a gente viu também as pessoas, nós, enfrentando muitas sombras, os nossos maiores desafios, Sim, né? A gente viu muito claramente isso no trabalho que a gente faz, sim, né? E agora, uma coisa boa de Vênus é que Vênus, ele é um planeta muito... Ele vai harmonizar isso. Ele vai harmonizar. O que a gente chama a atenção para esse ano, o ano novo de Vênus, é assim, porque no céu vai acontecer o quê? Na hora que o Sol ele entrar no primeiro grau de Áries, o que é que vai acontecer? Todos os planetas vão estar de um lado só. Então isso vai influenciar muito a atitude de Vênus. Vai ser o ano dos extremos, né, Joel? Sim, o ano dos extremos. Então, eu vou depois mostrar um mapa para todos, né? E aí a gente vai debater sobre isso aí. E aí vocês vão ver que realmente nós vamos estar com, vulgarmente assim falando, com uma banda da cabeça muito estimulada e a outra banda da cabeça sem nenhum estímulo. Então isso vai ser um desafio, inclusive foi, né, quando a gente sentou no laboratório eu e você para criarmos a fórmula nova do ano novo de Vênus, foi difícil, né? Não foi fácil. É uma outra tradição, né, da Alchemy Lab, by Joel Aleixo. A gente cria, né, Joel? Você se inspira e cria uma panaceia alquímica. O que é uma panaceia alquímica? É uma combinação de flores, ervas, minerais, né? A natureza viva para que a gente possa viver essa regência. Fazer essa imantação mesmo. Enquanto tiver o trânsito planetário, o trânsito dos signos no céu, e a gente está tomando essa formulação, essa panaceia, a gente faz aquilo que o Paracelsus ele chamava de imantação. Existe uma imantação, a gente vai prover o corpo com os minerais que são de Vênus, os minerais que são do Sol, os minerais que são de Marte. Nessa fórmula, inclusive, os planetas regentes desses últimos 4 anos, eles tiveram que entrar. Por quê? Porque esse novo reinado, agora, a partir de agora, né, que começou há 4 anos atrás, quando a roda parou e começou um outro movimento, esse novo reinado, agora sobre a regência de Vênus, ele é muito visceral. Você vê que de 4 anos para cá, né, a gente tem muitas experiências viscerais na cultura, na política, na saúde pública, e vai continuar esse movimento. Agora, Vênus ela é muito mais harmonizante, ela gosta de organização, da beleza, da associação. Agora, como estamos diante de uma maneira geral, um movimento mais visceral, então a gente vai também colher um pouco do lado mais denso, vamos falar assim, não existe isso, mas para ficar didático, a gente vai sentir um pouco o Vênus no corpo, e aquele que estiver protegido e aquele que estiver alimentado
pela poeira das estrelas, vai se dar muito melhor, porque o corpo vai ter muito mais ressonância com o momento. Todo planeta, né, tem as suas potencialidades, seus desafios, né, Joel? E Sim. cabe a nós administrar e tirar o maior proveito possível Sim. das potencialidades e amenizar os desafios. Então, Jaque, essas fórmulas, né, para toda essa ressonância que a gente tem que criar com o ano novo astrológico, por que ela é tão importante? Dentro da alquimia existe um pensamento, principalmente esse pensamento, quando a gente fala de um astro, né, aí vamos citar Paracelso. Paracelso ele dizia assim: como é que você quer ser um guerreiro marciano, receber as influências de Áries, se você não tem os minerais de Áries no seu sangue? Então, como é que você pode metabolizar essa ideia? Como é que você pode metabolizar essa força gravitacional? Então, é por isso que é importante a fórmula. A fórmula que acompanha o ano novo astrológico, o que ela vai fazer? Ela alimenta você. Ela te dá um suporte alimentar. Ela te fornece minerais, oligoelementos, aceleram o metabolismo. Ela fornece para você a energia das alquimias florais. Ela vai fornecer para você uma série de conhecimentos, uma série de vibrações, uma série de frequências que tem a ver com Vênus, o ano novo astrológico. A partir do momento que você começa a beber, você se alimenta disso, aí você começa a criar ressonância eletromagnética com o momento e com todas as influências planetárias que tem a ver com o ano novo astrológico. Então isso é uma coisa muito legal. É uma tradição maravilhosa, é uma né? tradição muito que antiga. Os nossos alquimistas, os nossos parceiros ansiosamente aguardam, quase como o carnaval alquímico, né? Esperam o ano inteiro para a gente ter essas panaceias maravilhosas que ajudam muito, né? Ajudam bastante, tem que ter um ritual, hein? Então, fala aí do ritual. Não, o ritual que vai falar é você, não. Então, sempre, todo ano, né, como a gente está falando aqui, é muita reverência, muita inspiração, muito amor para criar essa formulação que vai nos acompanhar o ano inteiro, né? Porque não é só uma toma que eu sempre falo assim, já que para eles tomarem, né, nós, né, que eu tomo, a maneira como eu tomo. Então, isso aí pode servir de exemplo. Você também, que é viciada nas... Eu fico, se deixar, eu tomo o ano inteiro. O que pode se aproveitar na mudança das estações. Então, quando você tem de uma estação para outra, aí você vai e entra em contato com a panaceia. Aí fica mais 2 meses na espera. Na próxima passagem, né, de uma estação para outra, então toma-se novamente. Em momentos de desafios também, né, que estão relacionados com o arquétipo de Vênus, né, Joel? Bem... Gente, pode tomar a qualquer hora que vocês sentirem. Também busquem um alquimista, né, que vocês vão ter muito mais informações, um acompanhamento. E uma coisa muito interessante, já que você falou da busca, né, pelos alquimistas, é que o alquimista ele pode personalizar essa fórmula com o teu momento, com o teu mapa natal. Ele pode fazer isso, entendeu? É uma coisa interessante. Você chegar lá na nossa loja e você pega aquilo e toma, é uma experiência. É uma experiência muito ampla. Agora, se você tem um orientador, se você tem um alquimista, você pode fazer uma coisa maravilhosa, que é associar essa formulação com o teu cotidiano, com o teu dia a dia, com a tua ancestralidade. Então dá para fazer muita coisa. Ela é uma fórmula muito aberta, porque Vênus, como ele é o nosso grande planeta, que é exatamente ele o responsável por trazer as coisas para a gente, e por ser aquele que melhor caminha em relação às associações, aos casamentos, às
sociedades e relacionamentos, aí ele é o cara melhor, né, para você buscar essa energia com um alquimista. Nesse ano de opostos, a busca do equilíbrio é essencial. Então foi por isso que a gente fez com muito amor, muita reverência, de uma maneira muito especial, essa nova linha do Ano Novo Astrológico, que é um kit maravilhoso, com 2 compostos alquímicos, um que é para ser tomado pela manhã, que se chama Vênus de Touro, outro que é para ser tomado à noite, que é Vênus de Libra, e um olhinho Equilibrium maravilhoso de óleos essenciais, que é para vocês respirarem ele durante o dia, né? Então, como é que vocês respiram ele? Passa na palma da mão esquerda, respira profundamente pelo nariz. Depois passa na mão direita e respira profundamente pela boca. Né, Joel? Quer passar aí? Também quero, Olha, quando você passa aqui na mão esquerda e você respira pelo nariz, você ativa muito o bulbo olfativo. Você vai avisar o teu corpo que você está mandando para ele um presente, porque são moléculas muito ricas em muitas substâncias que atuam e ativam o sistema imunológico. Isso é muito legal. E também por trás dessa minha intenção, né, de continuar ainda protegendo e estimulando o sistema imunológico, também está a questão do equilíbrio dos nossos hemisférios cerebrais. Então esse óleo ele é constituído de várias plantas, são muito especiais. Ele estimulando o bulbo olfativo, ele traz esse conjunto, né, dos nossos cérebros que são separados para o meio da cabeça. E aí na mão direita, né, a gente vai respirar com a boca. Por quê? Porque você vai beneficiar o quê? O palato, você vai estimular o palato com esses óleos e o fundo da garganta. No fundo da garganta você vai continuar protegendo o teu corpo, se tiver algum vírus ali, bactéria. O óleo essencial acaba, isso aí é comprovado cientificamente no mundo inteiro. Agora, quando é no palato, ele também vai influenciar aonde o cérebro ele se assenta, que se chama corpo caloso. E a intenção do óleo é sempre essa, manter essas energias que estão separadas, porque um está estimulado, o outro zero, sempre buscando o centro de todas as coisas, para que você não fique pendendo nesse ano de um lado para outro, porque é assim que vai estar o Ano Novo Astrológico. E uma novidade também especial para vocês esse ano, a gente sempre tinha os pedidos, né, principalmente dos alquimistas, que a gente disponibilizasse esse kit antes do Ano Novo Astrológico, né, que começa no dia 20 de março. Então, é por isto esta palestra, né? Mais cedo. E a disponibilização hoje, né, oficialmente, desse kit para a gente entrar o ano já alquimizado, né, Joel? Já alquimizado, já alquimizando, porque a gente ainda está com uma influência muito forte do ano solar, ainda está, né, em plenas experiências aí dessa virose mundial. Então, também a intenção é que a gente possa suportar melhor esse trânsito de informação, né? Até porque se a gente for depender das coisas externas, sempre estão atrasadas no Brasil. Então, a gente fez exatamente o contrário do que todo mundo faz. Em vez de atrasar, a gente adiantou os processos para que a gente possa usufruir dessa formulação durante a entrada mesmo do ano, que geralmente é um mês antes, você já começa a sofrer muitas das influências de Vênus e a partida do Sol. Então, especialmente para vocês, tá? A gente vai fazer uma live também no dia 17, que sempre era tradição fazer perto realmente, ou no dia do Ano Novo Astrológico, né? E a gente decidiu antecipar por causa do que a gente falou agora, para disponibilizar esses produtos. É legal que vocês aí, ó, que estão assistindo a gente,
quando assistir a nossa palestra sobre o Ano Novo Astrológico, se ficou alguma dúvida, se vocês querem um aprofundamento, se vocês querem saber alguma coisa, né, que eu falei e fui muito rápido e ficou aquela dúvida, aquele questionamento, aí você anota, ou então no dia da nossa live oficial, de quartas-feiras, dia 17, a gente vai disponibilizar mesmo para ficar respondendo todas as dúvidas, e geralmente aí também entram novidades, né? Porque não dá em uma hora a gente de já palestra, vai estar tomando, né? Já vai estar sentindo depoimentos, muito, né? os Vocês podem levar algum depoimentos. depoimento legal, Né? vai ser bem legal. O Joel, no próximo capítulo, né, vai falar um pouco para vocês sobre, de uma maneira mais aprofundada, né, Joel, sobre astrologia, sobre a diferença da astrologia alquímica, da moderna, convencional, um pouquinho da história, para eles entenderem um pouquinho melhor. Então, quando a gente fala de astrologia, a gente tem que entender algumas questões que são muito importantes. Primeiro que a astrologia, né, a que eu vou falar agora, ela é uma astrologia antiga, ela é uma astrologia ancestral. Porque hoje existe uma astrologia muito moderna no mercado. E essa astrologia moderna, ela é muito jovem em relação à astrologia antiga. A moderna, ela tem 200 anos. E a antiga tem 10 mil anos, no mínimo 10 mil anos. E tem uma questão super importante aí que eu sempre sou muito cuidadoso quando eu me deparo assim com aquilo que vem do futuro e com aquilo que vem do passado. É quando você tenta misturar essas duas coisas. Você pegar uma astrologia antiga e você depois misturar com a astrologia moderna. Porque aí a astrologia antiga, ela escreveu os seus postulados baseados em apenas 7 planetas. E a astrologia moderna, ela começa a escrever os seus postulados há 200 anos atrás, até os dias atuais, pegando 3 planetas que não existiam no sistema antigo, que é Netuno, Urano e Plutão. Né? Hoje a gente não vai falar nada desses 3 planetas, mas eu quero que vocês entendam o conjunto dessa informação, porque ele é muito importante na hora que a gente vai falar sobre Ano Novo Astrológico, baseado numa astrologia antiga, onde só tinham 7 planetas. A astrologia antiga, a astrologia alquímica, ela vem aí de muitos anos, né? Vem dos sumérios, assírios, babilônicos, egípcios, até mesmo dos chineses, né? Eles aplicam um outro olhar, um outro conceito, mas no fim como diz a alquimia, é tudo a mesma coisa, porque está tudo junto e tudo é uma coisa só. A astrologia antiga, ela usa muito a leitura, esse espaço de análise dentro de todo o cosmos, né, como eles analisam, baseado num princípio simples que é, assim como é em cima, é embaixo. Assim como é o microcosmo, é o macrocosmo. E baseado nisso, a gente vai fazer o quê? Uma leitura do céu, de como esse céu se comporta, e a gente vai trazer essa leitura para a gente, né, de como a gente se comporta. Muita gente diz assim, Joel, mas essa coisa eu não acredito muito em astrologia, isso funciona? É só ir para a agricultura. Né? A agricultura hoje, quando o cara quer plantar milho, por exemplo, ele não pode plantar em qualquer lua, porque senão a espiga nasce sem caroço. Para plantar feijão também não pode ser em qualquer lua, então funciona. Né? Nos hospitais você vê, na época da lua cheia, os médicos ficam em polvorosa, apesar de a maioria deles não acreditar em nada que seja alguma coisa que leve para a astrologia, mas eles sabem que na lua cheia você tem muito mais propensão nos prontos-socorros, estarem lotados, porque tem atropelamento, tem muita gente louca, surtada nessa época, e muitas mulheres dão à luz, porque você tem aí o rompimento das bolsas numa lua cheia, que é uma lua aguada, segundo a alquimia, é lua de água. É por isso que é comum mesmo, quando a gente pega assim uma série de pessoas para atender com um mapa astral, você vai ver uma coincidência muito grande. Todo mundo nasce num dia de lua cheia. É muito comum você pegar um grupo de pessoas
e dentro desse grupo, muita gente ali, um grande percentual, nasceram em lua cheia. Então, tem alguma relação? Tem, né? Nós somos o quê? Nós somos todo um equipamento aqui construído em cima de tudo aquilo que vem dos astros, Prêmio Nobel de Física. Nós somos poeira das estrelas. A gente é todo um conjunto de informação que vem com o quê? Com todas esses grandes movimentos, essas grandes explosões, esses grandes movimentos galácticos, né, em volta da gente, que formaram o planeta. E a gente nasceu desse planeta carregando nessa forma de vida, né, a forma de vida humana, né, todo esse conjunto de informação. Então, se você tem, por exemplo, um ímã, né, a 1 metro de distância, se você coloca um outro ímã a 1 metro de distância desse e ele seja potente, eles vão se atrair ou eles vão se repudiar um ao outro. Eles vão entrar nessas leis básicas de ou você afasta ou você atrai. Então isso vale para a astrologia. A astrologia antiga, ela acredita nessas imantações, nessas forças de atração e repulsão, que são as forças que a gente discute tanto em física da gravidade. Ou ela vai repudiar ou ela vai atrair. Então, quando você está num contexto, quando você está vivendo num espaço cercado por astros, você vai ter sempre essa experiência, mesmo que ela não seja consciente. É muito melhor que ela seja, pelo menos, sentida por você. Porque pode acontecer se você não tem os ímãs, você não vai repudiar ou atrair o ímã que é aquele covalente, que equivale àquela estrutura. O Paracelsus, ele tem... quando a gente vai estudar Paracelsus, pesquisar sobre esse grande alquimista que viveu ali nos meados de 1500, na Suíça, um grande médico, ele tem coisas muito interessantes sobre a astrologia antiga, e ele já fala, por exemplo, que um médico que estuda astrologia, ele é um tolo. Aí você diz, poxa, então o cara não acredita em astrologia, né? Se ele diz que o médico que estuda astrologia é um tolo, e aí na outra página ele diz assim, que um bom médico, ele não consegue sê-lo se ele não entender dos astros. Então quando ele nos coloca, né, essas questões, o que é que ele está querendo dizer? Aquele que não vive astrologia, aquele que não sente, que não tem esses ímãs dentro dele, é um tolo. Agora, aquele que tem e consegue viver, aí esse será um grande médico, porque ele vive aquilo, ele não aprende. A astrologia é uma estrutura de conhecimento completa, complexa, profunda, que não dá para a gente viver ela, não dá para a gente... o saber dela não é suficiente. Tem que viver ela para que seja suficiente o aprendizado em relação a esses conhecimentos astrológicos. A astrologia antiga, ela deve ser vivida, e para ser vivida, você tem que ter pelo menos o domínio, o controle de todos esses elementos que nos formam, que vêm de onde? Vem de Saturno, vem de Urano, vem de Vênus, vem de Marte, não é? Vem de Áries, de Libra, vem de Escorpião. Todo esse conjunto astrológico, ele faz parte também da nossa alimentação. Né? Então, quando você... só para você ter uma ideia, esse ano vai ser um ano interessante, porque como nós somos governados esse ano por Vênus, que tem uma dualidade, como todos os outros planetas, ela governa Touro, mas ela também governa Libra. Quando você vê, você diz assim, Joel, eu queria um contato, uma aproximação, eu queria trazer para o meu metabolismo a Vênus de Libra, não a Vênus de Touro. Eu queria trazer a Vênus de Touro, não a Vênus de Libra. Existe uma diferença aí, por quê? Porque o planeta é um só, mas os minerais são vários. Por exemplo, quando você incrementa no corpo o mineral zinco, que participa de mais de 200 catálises no processo metabólico, aceleração de enzima, o oligoelemento zinco, ele tem a ver com quem? Com a Vênus de Touro. Então você vê, é um dos metais, né, que a gente encontra na Terra que mais beneficiam
o teu metabolismo aqui nos intestinos. Então ele te dá energia, né? Por isso que vitaminas feitas para pessoas mais velhas, elas têm que ter zinco. E aí se você tem, por exemplo, uma anemia, né? Se você tem um sangue fraco, e mesmo fazendo uma reposição de ferro, que pertence a Marte, ferro é Marte, você não consegue sair dessa anemia, é só tomar cobre, que pertence a Vênus. Então o cobre hoje é um dos elementos mais usados pela ciência para curar anemia, em vez de ferro. Então veja bem, se você consegue com um metal, com um mineral, que seja uma estrutura, uma pedra ou um metal, e você consegue trazer isso para o teu metabolismo, você traz a energia do planeta para você, porque você criou o ímã. Você está se imantando com isso. Então, quando as pessoas dizem assim, mas você acredita nisso? Eu digo, olha, não basta acreditar somente com um discurso, né? Porque eu estou fazendo uma palestra, para você acreditar no que eu estou falando, você tem que experienciar o que eu estou falando. Você tem que ter experiência. Você tem que viver essas imantações. Você tem que viver essas atrações ou essas repulsões. Aí você começa a ver, a viver, a conviver com esses aspectos eletromagnéticos que os planetas lançam sobre nós. Agora, é todo mundo que sente? Não. Porque se uma pessoa não tem ferro, por exemplo, ela está anêmica, ela não vai entender sobre Marte, que é o planeta da guerra. E olha que coisa interessante, né? Porque você vê, Marte, ele é a coragem, ele é a coragem. E aí quando você vê uma pessoa anêmica, que não tem ferro, não é, que é ligado ao planeta Marte, a primeira coisa que ela perde é a coragem. Ela fica frouxa, ela fica covarde, ela se acovarda, porque ela entra em anemia. Então você vê, tem relação sim, isso existe, isso é fato. Então quando eu falo nos anos, né, astrológicos, eu faço isso há mais de 20 anos, eu gosto de fazer fórmulas também para vocês experienciarem o ano de dentro para fora, porque de fora para dentro todo mundo vai experienciar o ano mesmo que não queira. Ou então não vai experienciar o ano novo porque não tem a imantação, porque não tem um alimento rico em minerais, né? Porque num período desse, por exemplo, a pessoa tem que se abster de comida industrial, que é a comida que mais destrói oligoelemento no corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que come muito enlatado, ela não vai nunca saber o que eu estou dizendo. Ela nunca vai viver o que eu estou propondo, porque ela não vai ter os minerais necessários para que as energias planetárias elas consigam chegar até nós. Então a astrologia antiga, ela é uma astrologia que ela também fica preocupada com a suplementação alimentar. Ela não é só discursiva. Então hoje você tem uma astrologia moderna que você senta lá na frente, né, do profissional e ele vai te falar sobre, por exemplo, o teu mapa natal, o teu mapa astrológico, e não necessariamente você entenda lhufas o que ele está falando. Por quê? Você não vai entender. Porque talvez você não tenha aquele alimento, você não tenha aquela imantação. Quando a gente fala de astrologia antiga, a gente também, né, nós estamos falando de uma suplementação alimentar. Essa suplementação alimentar vai ajudar o quê? A você trazer para o teu metabolismo o movimento dos astros e que eles sejam também o movimento dos nossos sistemas interiores, os nossos sistemas que vão desde aqueles mais fisiológicos, né? A bioquímica que estrutura o corpo, a organicidade que é um corpo, até os seus temperamentos, né? O seu temperamento mais colérico, o seu temperamento mais sanguíneo, o seu temperamento mais fleumático, mais aguado, mais aéreo, mais terreno, mais ígneo. Então, essa é a diferença da astrologia antiga para a moderna. A moderna, ela é mais discursiva, ela é mais filosófica, ela vai por um caminho diferente da antiga. A antiga, ela é mais alquímica, ela é mais laboratorial. Então, quando eu faço, né, todos os anos essa proposta
de falar do ano novo astrológico, é interessante também que, além desse discurso, vocês aproveitem de uma maneira também, não vamos falar medicamentosa, mas alquímica, um fluido alquímico, um remédio alquímico, para que você possa não somente entender o que eu falo, mas para que você possa viver aquilo que eu estou falando. A astrologia antiga ela tem esses 7 primeiros planetas do sistema. Por quê? Porque Netuno, Urano, Plutão, eles foram descobertos lá no fim do ano 1700, né? E o último planeta descoberto, que foi Plutão, foi praticamente no fim dos anos 1950. Por aí já se tinha certeza que Plutão era um planeta e depois criaram até dúvidas a respeito disso. Hoje já tem dúvidas se realmente aquilo é um planeta, é uma massa de gás, é uma lua, é um asteroide. Ninguém sabe ainda direito, porque ele, do sistema solar, ele é o mais, vamos dizer, misterioso planeta, e eu adoro esse mistério. Eu gosto desse mistério, eu acho que esse mistério tem muito mais a ver do que quando a astrologia moderna coloca ele como um regente de Escorpião. Na realidade, na astrologia antiga, o regente de Escorpião também é Marte. A gente está acostumado com Marte de Áries, porque a partir de 1800 e pouco tiraram lá e colocaram outro planeta para reger outros signos que dividiam com os planetas a regência. É dessa astrologia que eu quero falar. Quando a gente fala de ano novo astrológico, nós estamos falando de muitas coisas. Quando a gente fala de regente do ano novo astrológico, nós estamos falando de uma coisa. Nós estamos falando de um planeta que rege lá, no máximo, 2 signos. No caso, Vênus rege Touro e Vênus rege Libra. Quando a gente fala ano novo astrológico, você tem um mapa, né? E quando você tira a fotografia lá do céu, no dia que o Sol entra no signo de Áries, no primeiro grau do signo de Áries, aí você vê o ano novo astrológico. E a regência vai ser de Vênus. Então, eu quero que vocês entendam que essa questão é super importante. Porque quando você vê, assim, o ano novo astrológico vai ser regido por Vênus, aí as pessoas ficam com a tendência de quê? De falar só de Vênus, né? Porque Vênus é o cara das associações. Então vai ser bom que quem quiser fazer parceria em 2021 vai ser um sucesso. Porque Vênus também é aquela que cuida do touro do dinheiro, das posses, das compras, também dos gastos. E aí você pensa que o ano novo astrológico de Vênus vai ser aquilo. Não é assim que funciona. O ano novo é um conjunto interestelar. Isso aqui é o ano novo, esse conjunto aí que vocês estão enxergando, esse mapa no céu. E o que é que nos chama a atenção nesse mapa? Quando você olha para esse mapa, o que é que você vê? Você vê que o retrato do céu está com uma concentração de planetas muito grande de um lado só e do outro lado não. Então, do lado que está essa concentração de planeta, é onde você vai ver, né, uma grande quantidade de energia. Vai ter muita energia desse lado. E do outro lado, você vai ver o quê? Você vai ver uma quantidade de nada. Todas essas casas astrológicas, elas estão vazias. Então, isso é uma questão super importante de lembrar. Quando a gente vai fazer análise de ano novo astrológico, não é só de Vênus, nem dos signos que ela rege, mas é desse conjunto no céu que também vai muito nos influenciar. Olha, quando você olha um mapa astrológico, lembre-se, quando a gente vem lá do céu, de algum lugar, você tem que nascer aqui. E para você nascer, você tem que ligar todo o instrumento corpóreo e você tem que ligar teu instrumento espiritual, a tua alma e o teu espírito. Como é que funciona o corpo? O corpo funciona com um bom estímulo de descargas elétricas.
É só você dar choque no corpo, tá lá o cara morrendo no hospital, você dá um choque lá no coração dele, o que é que acontece? Você revive o cara. O corpo funciona assim, o coração que mantém o corpo vivo o tempo inteiro, pulsante, agoa tudo, nutre tudo e tira toda a toxina. O que é que faz o coração? O coração funciona à base de eletricidade. Agora, quando a gente fala de alma, quando a gente fala de espírito, de potencialidades, do todo o conhecimento que você carrega, a gente não está falando de eletricidade, a gente está falando de campos magnéticos. E para que isso se integre perfeitamente ao corpo físico, nós vamos falar de campos eletromagnéticos. Então, quando você vem que você faz assim, e você respira, você tem que ligar os campos eletromagnéticos, porque vai ter que funcionar o corpo em conjunto com o seu espírito. O espírito, ele tem que funcionar e ele tem que estimular o corpo. O corpo tem que fazer aquilo que o espírito deseja e mandar informação lá para o espírito, dizendo o quê? Ah, tive essa grande experiência, foi bom, foi ruim, não gostei, quero repetir, ou então quero fazer uma coisa nova. Quando você faz, que você respira pela primeira vez, você usa todo esse conjunto de planetas, de signos, de estrelas que estão no firmamento, e nós somos o núcleo, o centro desse universo, para você se construir como um campo eletromagnético. Né? É por isso que quando uma Lua, um Sol, uma Vênus, Marte, Júpiter estiver passando em determinado canto e ele vai influenciar você, é porque um dia você resolveu nascer e usar toda essa organização eletromagnética para você se construir e conseguir manter o teu espírito ancorado no seu corpo. E aí o que é que você fez para adquirir o corpo? Você puxou ali dados do seu pai e da sua mãe, você puxou 2 animais, um espermatozoide e um óvulo, e você fez o quê? Deu pulso elétrico a ele. Você é um embrião até 28 dias dentro do útero materno, quando a primeira célula se diferencia no núcleo desse bichinho, que ainda é um animalzinho, se esticando, e o choque elétrico é quem vai construir o primeiro órgão a partir daí, que se chama coração. E depois já vai começar a nascer a sua circulação. E aí você literalmente fundiu o espírito à carne. Veja que para você fazer um projeto como esse, você usou muitas forças. Mas a força principal quem é? A força principal é a força astrológica, porque é ela que ajuda você a ancorar o seu espírito. Não é que seu espírito seja Júpiter, não é que seu espírito seja o signo de Capricórnio, não. Mas o seu espírito usou essas forças para se moldar, usou isso como um molde. E é claro que a partir do momento que você nasce, com todos esses moldes, na hora que qualquer informação dessa, né, entre em movimentos que lancem muita energia sobre a Terra, você vai sentir. Né? E dependendo do dia que você nasceu, da hora que você nasceu, do lugar que você nasceu, você vai sentir de uma maneira diferente do cara que está a 50 quilômetros de você. Então isso é um fato, não é? Isso é um fato, isso é científico, isso realmente acontece. Voltando, quando a gente fala de ano novo astrológico, eu estou falando de um conjunto de informação. Tem um detalhe no conjunto de informação que é um peso maior do regente. Esse regente vai estar muito presente, que se chama Vênus. Esse é o cara do ano 2021. Falei há pouco, Vênus de Touro é uma Vênus mais densa, mais visceral, e a Vênus de Libra é uma Vênus mais liberal. Ela é muito mais aberta e receptiva. Essas duas forças estão juntas. E é você que vai decidir o que você vai fazer com elas no momento que elas estiverem aflorando. Então, se estiver aflorando aquela Vênus que vai influenciar você como uma Vênus taurina, não tenha dúvida que você vai fazer compras, você vai angariar alguma coisa para a sua vida. E se vier ela
né, com aquela força como regente de Libra, aí você vai querer namorar, aí você vai querer se associar, você vai querer fazer uma parceria. Então essas escolhas a gente faz da melhor maneira, sempre, porque estamos, assim como o universo, sempre em expansão. A gente nunca está andando para trás. O universo só anda para frente. Um lado, muita tensão, o outro lado, muito mais tranquilo. Ano novo astrológico, ele vai além do regente. Agora você imagina esse mapa, né? O que é que ele representa? O momento que você respirou, que você saiu, que você nasceu. É o momento que você faz assim, ó. Não interessa se você nasceu de fórceps, se você nasceu parto natural, se você nasceu cesariana, não interessa. O que interessa é a hora que o cara passa a tesoura, dá um tapa na tua bunda e você respira, chora e faz aquela gritaria toda. Isso aí é a hora que você liga esses campos eletromagnéticos. Agora você imagina que na tampa da cabeça, na base do cérebro, esse mapa está gravado até você morrer. Esse mapa vai ficar gravado. O mapa que você nasceu. Esse é o ano novo astrológico. Então, o que é que vai ocorrer todo ano quando o Sol entra no primeiro grau de Áries? Esse mapa, ele vai se sobrepor ao seu. E durante o ano inteiro, ele vai virar todas essas frequências, todas essas ondas, elas vão influenciar diretamente o seu cérebro. Por quê? Porque ali também está desenhado um mapa do dia que você nasceu. Então ele gruda ali, ele cola ali, e toda essa energia do ecossistema astrológico, ela vai participar ativamente da tua vida. Então, o que ocorre, né, aos seus olhos quando você olha para um mapa desse? Então você vê uma quantidade enorme de informação de um lado, você vê uma quantidade enorme de informação do outro lado, não é? Só que de um lado não existe nada e do outro existe tudo. Então, esse ponto é importante a gente discutir, por quê? Porque o ano novo não é só de Vênus, o ano novo também é do mapa, é do céu. Então, Vênus é uma coadjuvante, ela é, né, vamos dizer que seja a rainha empossada aí por um ano para governar o ano, vai influenciar em dois terrenos da sua vida, o das associações e o do dinheiro, do financeiro. Se a gente for olhar cada departamento, a gente pode fazer isso, uma leitura rápida de cada departamento. Esse aí é o departamento da casa 1, veja que a casa 1 está vazia. E quando você pega a parede superior da casa 1, você vê que ela corta o signo de Áries. Isso quer dizer que o signo de Áries, ele foi o signo também que iniciou o ano novo astrológico. Na hora que o ano novo entrou, o signo de Áries estava lá na linha do horizonte. E quem é que rege esse signo? É o cara chamado Marte. Então, Marte, né, quando você pensa que ele passou há 2 anos atrás, não, ele ainda está em evidência. Ele ainda tem uma evidência. Né? Aí você diz, mas isso foi o ano do Sol. Sim, ó, o Sol é fogo, Marte é fogo, Áries é fogo. Então existe ressonância aí, e muita. Então Áries ainda está em evidência, Marte está em evidência. Então a gente vai encontrar ainda dentro da nossa sociedade um movimento como esse que está aí. Será que ele ainda vai perdurar? Vai. Ele vai. Então até o quê? Fim do ano, ainda mais aí alguns meses, praticamente setembro, outubro, é que você vai começar a ver realmente, né, mudanças que a gente gostaria de ver hoje. Mas aí vai demorar um pouco mais. Porque Áries, o sangue, ainda está em evidência no ano novo astrológico. Uma coisa muito legal que você observa aí, né, voltando a essa casa, é aquele símbolo que tem do Quiron. E aquele símbolo do Quiron, aquele casinho ali desenhado, aquilo lá é uma esperança para a gente. Por quê? Porque aquilo é o símbolo maior da alquimia. E isso é uma coisa muito legal, né? Porque para mim, por exemplo, quando eu vi que na linha do ascendente do ano novo estava o Quiron, estava o grande alquimista,
eu pensei, a alquimia será ainda o melhor caminho de cura, né, para quem quiser entrar em ressonância com esse ano, onde ele viva e não apenas conheça, o ano também para as nossas panaceias, para você fazer consultas. Procura gente que trabalha com coisas naturais e vivas, porque somente aquilo que é vivo é que vai curar e vai tratar a vida. Você tem na próxima casa, né, você vê ela aí encaixado o signo de Touro. E aí você tem Urano, que é um signo, que é um planeta moderno, da astrologia moderna. Né? Dizem que Urano é que trouxe toda essa energia das grandes mudanças. O contexto dele é muito maior do que o contexto de todos os outros planetas da astrologia antiga, porque eles são mais fisiológicos. É tanto que a ciência antiga, né, até 1800, 1780, 1750, as grandes universidades do planeta, os médicos, obrigatoriamente, eles tinham que estudar alquimia, astrologia, para poder praticar a medicina. Foi exatamente Urano, Netuno e Plutão que derrubou essa ideia. Quando apareceu no céu uma novidade, né, os colégios, as faculdades se organizaram e disseram, então a astrologia é tudo balela. E colocaram todos os astrólogos para correr. Com muita influência na época ainda da Inquisição, eles conseguiram, né, em 100 anos, praticamente, destruir todo esse conhecimento que hoje a gente está aqui colocando essa experiência para vocês, não é? Na casa 2, ela está nessa área toda, ainda uma área muito ocupada, mas ela está praticamente vazia com esse planeta aí. Então, essa é a casa do dinheiro. Esse é o signo de Touro. Ele tem relação com quem? Com a nossa regente. Então, apesar dela estar vazia, essa casa, a nossa regente é a dona dela. Vênus é a dona dela. O signo que está nessa casa é o signo de Touro. Então, a regente, ela tem um poder maior sobre essa casa. Porque, além de ser a casa dela, é o signo que está banhando com a sua luz essa casa. E Urano, que é o cara do quê? Da ousadia. Ele é um cara muito ousado. Você imagina que, quando ele apareceu no céu, ele mudou todo o conceito astrológico, ele mudou todo o conceito astronômico. Né? E aquilo que eles acreditavam que era de um jeito, passou a ser outro. Então essa foi a energia que nos trouxe Urano, a energia das mudanças. Né? Na astrologia antiga, claro, ele não é o regente de Aquário, ele ainda, o regente de Aquário é Saturno, para nós que praticamos a astrologia antiga. Mas a representação dele para nós, né, astrólogos que praticam a astrologia antiga, é muito significativa, porque ela vem trazer o quê? Ela vem trazer uma nova era, uma era aquariana. Então aí tem uma coisa muito interessante, né? Porque no Vênus, que é o regente de Touro e também regente da casa 2, a gente vai ver que Urano vem trazer modernidade, vem trazer criatividade, vem trazer muita ousadia, né? E vem trazer uma crença naquilo que é o novo, naquilo que é diferente, naquilo que é moderno. Então, se vocês tiverem a oportunidade, né, esse ano de Vênus, de comprar qualquer coisa, de gastar dinheiro com qualquer coisa, de investir em qualquer coisa, optem sempre por aquilo que é muito ousado, não antiquado. Sempre opte por aquilo que é muito moderno e não meia boca, porque aí vai ter uma tendência a você ter muito mais sucesso. Então, um exemplo bobo, se eu te disser, você quer comprar, monta uma loja, eu te ajudo a financiar essa loja. E você diz, uma loja, vou montar uma loja de antiguidade. De jeito nenhum, não dá. Vai fechar, em 3 meses você fecha. Agora, se você disser, vou montar uma loja de relógios ultramodernos, aí você pode ter certeza, pode colocar o produto à venda, porque vai ter muito mais sucesso esse ano. As coisas que são muito diferentes e tem uma base muito mais ousada do que as coisas velhas e antigas, não tenha dúvida que isso vai ser o grande momento, né, desse ano iniciando nessa casa.
ok? A próxima casa, você já vê aí muita gente, né? Nessa casa aí, essa casa 3 de Gêmeos, que está na casa 3. Aí, quem é que você vê lá? Marte. Você vê lá quem? A Lua. Você vê lá, vem a cabeça do dragão. Você vê a roda da fortuna. Então é um ano que tem um quê? Um estímulo muito grande na comunicação. Muito, muito. E a comunicação, por essa conjunção, onde você tem Marte, que é o guerreiro, e é aquele agente transformador, porque ele também é regente de Escorpião, ele está junto da Lua. E a Lua o que é? A Lua é aquela coisa mais moderna, mais materna, mais mole, mais cheia de compaixão. Então esse ano é um ano que vai nos obrigar, de alguma maneira, vai nos forçar eletromagneticamente a levar a imagem, a levar a comunicação, a levar a palavra, a levar o gesto de uma maneira muito mais humana, muito mais compassiva, muito mais lunar do que se você for para o embate, se você for para a guerra, se você for para a luta. Então não perde tempo com isso. Então vai com sabedoria, com astúcia e vai com muita política, com muita democracia, com muito atento também ao movimento do outro. Porque a tendência também vai ser você trazer toda essa maternidade lunar para essa casa. Aí, se você observar outra casa, né, que é a casa da família, a casa 4, você vai ver que ela está vazia, mas a Lua está aí, ó, vizinha dela. Então vai ter muita influência dessa Lua. Ela não tem aspecto nenhum, está vazia, então vai depender de você. Vai depender de você o estímulo, né? Vai depender de você. É bom, por exemplo, você tomar tudo que tem prata. É super bom. Tudo que tem ouro. O ouro e a prata, eles são muito, muito, muito bons oligoelementos para você metabolizar essa casa. Essa casa, se você colocar uma pessoa em pé aí no meio, dentro desse mapa, você vai ver que essa casa é a casa da família que está no meio das pernas, aonde a gente é gerado, aonde vem a força motriz dos nossos antepassados. Então, essa casa esse ano, ela precisa ter estímulo, ela precisa ter muito estímulo. É bom esse ano, né, você ver que parece controverso e é paradoxal, né? Porque quando você fala, você precisa ir mais visitar a tua família, permitir que a família te visite, trocar mais informação com a família, num momento desse de pandemia, fica meio antagônico, assim, fica meio paradoxal a gente pregar uma coisa dessa. Mas esse ano é um ano de se fazer mais contato com o seio familiar e, claro, que aí mora a família universal, com também as pessoas que você considera família. A próxima influência, né, no mapa aí você vê casa vazia, mas aí tem a casa do leão, aí a casa da personalidade, está vazia. Então você vê, você imagina uma cabeça dividida, um ano novo que vai jogar as forças todas para um lado, em detrimento do outro. Nessa região que já está vazia, a nossa personalidade, ela vai ter que ser nós devemos estar mais atentos a ela, a essa personalidade. Porque você vai ver que muita gente esse ano vai ficar perdido. Vai ficar assim, ó, será que é para isso que eu nasci? Será que é isso que eu vou ser? Né? Você perguntar, afinal de contas, quem é você? Ela não saber, ela não te dá uma resposta. Essa perda de identidade momentânea é uma tendência muito grande para esse ano. Então, é importante que a gente mantenha um foco na nossa personalidade. É importante que a gente mantenha um foco naquilo que a gente realmente é, naquilo que a gente acredita. É importante eu saber que eu sou o Joel, é importante eu firmar todo dia que eu sou um alquimista, que eu tenho um laboratório, que eu nasci para produzir alquimias. É super importante eu fixar isso, porque essa casa da personalidade, ela vai estar um pouco ainda, vamos dizer, participando de uma região de muita neutralidade. O regente dela, que é o Sol, está lá no ascendente. Então ele vai te acordar todo dia, vai te ajudar todo dia no sentido de você continuar estimulando essa personalidade, que eu acho que vai ter que ser super importante isso durante todo o ano. A casa do trabalho também vazia, né? Então não é à toa, não é, que a gente já vê a tendência ao desemprego no país. Não só no país nosso,
como também lá na América, como também na Europa, como também em todos os países do mundo. Alguns países estão acostumados a isso, outros não. Né? Para a gente vai ser um baque, continua sendo, ainda vai continuar sendo, né? Onde você tem hoje assim até um dinheiro sendo distribuído, né, para evitar uma convulsão, porque esse ano realmente assim para trabalho vai ter-se muita dificuldade. E é interessante que você que tenha o seu, mantenha. Se você, eu estou com vontade de sair, saia o ano que vem, no próximo ano astrológico. Mas agora, assim, manter os pés no chão é fundamental, porque aí é a terra de Virgem. Aí é importantíssimo você não perder foco, você continuar determinado, e assim vai se exigir muito a organização, a disciplina. Então não sai por aí jogando coisas, não catando as coisas, não arrumando as coisas, porque desse jeito você vai se ferrar, porque você está indo contra a natureza que vai governar o ano. E ela já vai ser muito desafiadora nesse quesito. Vamos ver agora essa casa. Essa casa é a casa 7, que Vênus rege essa casa. E essa casa também está vazia. Ela não tem estímulo, né? Mas, como a regente, a rainha, é ela, né, que rege essa casa, então ela vai estar numa condição diferente de todas as outras que estão desse lado do mapa, que estão esvaziadas. Porque como ela vai ter um poder, ela vai ter uma influência muito grande sobre as associações. Agora, o que é interessante a gente observar no todo, não somente no planeta ou na casa que esse planeta rege, é que nós estamos vivendo um ano novo muito dividido. Então, muito estímulo, nenhum estímulo. Então, quando esta casa, ativada pelo regente, ela for em busca de associações, qual é a tendência que vai existir quando você se encontrar com pessoas que você queira fazer, por exemplo, uma parceria, que você queira se envolver, que você queira dividir lá um momento teu, né? Que seja lá um namoro, um amante, um casamento. Qual é a tendência desse ano? É você atrair para você sempre uma energia muito oposta a você. Então fica muito atento para você não atrair, né? Para você, quer dizer, vai ser difícil não atrair coisas que sejam muito radicais, né? Você seja de um jeito e a pessoa seja de outro completamente diferente. Geralmente as más línguas dizem que são os opostos que se atraem, mas na realidade isso contraria a prática do dia a dia. A gente vê que quem mais se atrai são os iguais. Quando você entra lá num bar, num restaurante, os amigos, são todos iguais, eles são todos iguais, é por isso que eles se atraíram, e não os diferentes. É muito mais fácil os iguais conviverem do que os diferentes conviverem. Então, essa casa aponta para quê? Para uma tendência onde os relacionamentos eles vão se mostrar muito diferentes um do outro. Então, fica atento, né, para você não criar com muita facilidade regiões de conflito. A casa 8 é a casa do escorpião, está aí o escorpião, né? Assim como em todas as casas, os signos dessas casas estão entrando nessas casas, não é? Mas esse lado todo está vazio. De alguma maneira eu posso dizer assim, metaforicamente, sem energia, né? Na realidade isso não existe no universo. Mas você tem uma condição de, como num canto está muita concentração, acaba, né, sob a lei da gravidade, uma atração muito grande para uma banda só. Então você tem que se virar na outra. Essa casa aí é a casa da transformação. Então a gente não tem nada aí. Então não vai rolar muitas mudanças, né? As pessoas, geralmente as pessoas dizem, você vai fazer a palestra do Ano Novo Astrológico, já diga aí o que vai mudar. Né? A gente tá olhando para essa casa da transformação, a gente não vai ver muita mudança aí, não vai ter muito esse estímulo, né? Essa tendência ainda, como as coisas estão, ainda de continuar. Mudança lá para setembro, quando a primavera chegar. Aí a gente vai começar a ver os ares da mudança. Aí a gente vai ver
uma Vênus muito mais bonita, mais formosa, a gente vai ver as coisas mais fluírem, principalmente a ligação dela com as coisas materiais. Agora, por enquanto, está assim, esse oco, esse vazio. A casa da transformação, ela é uma casa regida por quem? Por Marte. Ele está em evidência ainda. Então, ele pode nos ajudar, né, se você tiver determinação, se você for teimoso, se você for uma pessoa que esteja convicta que aquela luta você vai ganhar. Se você não tem convicção, eu aconselho a você não lutar. Então você vai lá, faz um armistício, faz umas pazes, diz assim, ó, vamos deixar essa guerra para setembro? Vamos deixar para conversar isso em setembro? Vamos deixar para discutir isso em setembro? Porque o momento, pelo menos até lá, não é um momento propício a mudanças. Agora, depois de setembro, como eu disse, quando a primavera chegar, aí a gente vai ver as coisas melhorarem deste lado vazio do mapa. Bom, essa casa aí é uma casa interessante, né? A casa 9 de Sagitário, dos ideais. É uma casa forte, assim, porque é a casa que traz para a gente o sentido da convicção. Não basta acreditar, tem que ter convicção. Ah, mas eu acredito, mas não necessariamente tem uma convicção. Quando a crença ela vem dotada, né, fortalecida, enraizada por uma convicção, ela é muito mais do que uma crença. Porque é uma crença que você não abre, que você não dá nem oportunidade para que as pessoas tentem colocar na sua cabeça uma crença diferente daquela. Porque você está convicto daquilo. Essa é a casa das convicções. Ela também está vazia. Então não vai dar para se construir muita coisa esse ano, né? Mas ainda eu vou dizer que quando a primavera chegar, aí essas coisas, esse lado vai fluir melhor. Aqui você tem a casa, né, onde você começa a ver essa grande concentração de planetas. Essa é a casa de Capricórnio, o signo mais alto no céu. E aí você tem Plutão, que é um planeta da nova astrologia. E o Plutão é um planeta muito interessante, porque quando o Plutão ele apareceu, por exemplo, apareceu o primeiro caso de câncer na Inglaterra. E eu estava lá um dia, né, fazendo leitura, estudando astrologia, uma pessoa chegou e falou isso para mim, ah, você sabia que uma pessoa que não entende nada de astrologia, não estava falando de astrologia, mas ela falou isso para mim. Ô, João, você sabia que o câncer, a primeira vez que apareceu, foi num testículo de um cara que limpava chaminé, na época da Revolução Industrial, que foi quando Plutão apareceu. Então, o câncer é interessante, porque ele é silencioso, o câncer não dá aviso prévio, e geralmente quando a pessoa descobre, né, na maioria das vezes é tarde demais, na maioria das vezes, né? Mas, hoje em dia, com todas essas técnicas, essa desconfiança geral da nação, onde você vai 300 mil exames todo ano, aí a gente vai e observa que tem alguma coisa errada em algum lugar, e aí se descobriu, né, que ele é muito silencioso. O cara, mas eu não sabia que eu tinha isso, eu nunca imaginei, e ele está aí no meio do céu. Então, prestem atenção, porque é um ano muito interessante de você fazer o quê? Uma varredura no nível da saúde. Então vai lá, fala com o teu médico, aproveita o teu plano de saúde, que eles estão enfiando a faca mesmo, aproveita e usa isso. Vai lá, faz exame do que você puder, faz exame de sangue, é o principal, não é? E faz uma varredura no teu corpo para ver como é que você está, para que você possa, né, se tiver alguma coisa errada no nível fisiológico, né, da biodinâmica do teu corpo, aí você já vai e se trata e se cuida, porque isso aí é um sinal, de que Plutão, no meio do céu, olhando para nós, né, ele está lá emitindo um sinal dizendo assim, se cuidem e procurem aquilo que não apareceu ainda. Então não estou querendo assustar, mas estou querendo só despertar esse interesse. Esse é um bom ano para se cuidar. Cuidar da saúde,
né, cuidar principalmente do sistema imunológico e aproveitar e fazer uma varredura aí no corpo, né, para ver se tem alguma coisa aí fora da história natural, tá? A próxima casa também você vê aí uma concentração grande, né, de planetas, porque você vai ter Saturno, você vai ter Júpiter, que é um planeta muito dinâmico, gigante. Ele está em Aquário. Mais uma vez, eu quero falar para vocês da importância que é esse ano você focar em investir em coisas modernas. Não perca tempo com coisa velha. Sabe, você vai comprar uma câmera, então compra a melhor. Você vai comprar um computador, você compra o melhor. Você vai fazer alguma coisa, faça de uma maneira mais moderna. Use linguagens modernas. Leve a modernidade para, quando a primavera chegar, você já tenha uma base, uma boa estrutura para a gente chegar num fim de ano maravilhoso, né? Porque é quando realmente a gente vai ver as coisas começarem a clarear. Essa casa aí, você vê, é a casa que tem mais informação, né? Você tem o Sol, você tem Vênus, você tem Netuno, você tem Mercúrio, você tem tudo isso aí muito concentrado. Se você olhar de uma maneira geral, todas essas linhas caminham para né, para essa área, né, do mapa. Então você tem muito estímulo nessa casa. E olha que coisa interessante, essa casa é a casa da espiritualidade. Então quando a gente diz assim, ó, vem para casa, a gente também está falando de espiritualidade. Quando a gente fala assim, olha, a pandemia te colocou em casa, então aproveita isso e vai explorar a tua espiritualidade. A espiritualidade que está aí está na prática, e você vê, a astrologia moderna colocou esse planeta aí, que parece um tridente, como regente desse signo também que está aí, que é Peixes. E ele está nessa casa. Na realidade, a astrologia antiga não usa ele como regente dessa casa, mas liga ele a um grande movimento espiritual de mudança mesmo, que vai influenciar muito essa humanidade. A gente aponta para essa casa, que é a 12ª casa astrológica. E quem é que a gente vê aí? A Vênus, a regente. Né? A gente vê Netuno, um planeta da nova astrologia, que fala muito de espiritualidade. Todos esses movimentos de espiritualidades que nasceram nesses últimos 200 anos, que não foram poucos, né? Foram milhares e muitos movimentos, isso foi Netuno que trouxe essa espiritualidade. Foi Netuno que trouxe. A modernidade foi Urano que trouxe. E tudo aquilo que é oculto, que vem se revelando a cada dia, é Plutão que traz. Nessa casa nós temos um Netuno, nós temos a Vênus, nós temos Mercúrio e nós temos o Sol. Então o Sol do Ano Novo, ele nasce na casa 12. E aí tem um sinal, não é? Porque ele vem clarear a nossa espiritualidade. Então a gente, de uma maneira geral, né, todos nós, né, não só você, eu também, todos nós, observamos que esse ano novo astrológico, e esse ano que passou sob a regência do Sol, você vê que ele está entregando mesmo aí a Vênus, a regência do ano novo astrológico. Eles estão juntinhos, né? E na linha do ascendente, onde o Sol nasce, aí é de manhã. Esse mapa é de manhã. Então a gente vê o quê? Essa passagem do poder de um para outro. E isso é um bom sinal. Isso é um maravilhoso sinal. Porque isso nos dá um sinal de clareza. Isso dá um sinal de consciência. Então a gente fica na esperança, né, de que todos nós, essa humanidade, ela realmente tenha aprendido um pouco com tudo isso que ocorreu. E aprendido também aqui a aproveitar todas as oportunidades para mudanças, aproveitar isso para mudar, aproveitar isso para prestar muita atenção em tudo aquilo que ele planta, é tudo aquilo que ele colhe. As pessoas ainda acham, né, que as coisas vêm de fora. Não, as coisas vêm de dentro. Ah, mas isso aí que está rolando vem de fora. Não, isso vem de dentro. Ele veio de dentro, foi lá para fora e voltou para dentro de você. E agora está assim procurando todo mundo. Então nunca nada vem lá de fora, tudo vem de dentro, porque a gente carrega todos esses sinais
que estão no céu dentro de nós. Então aí nós temos o quê? Uma bem-aventurança. Aí nós temos o quê? Uma boa sorte. Aí nós temos o quê? Uma luz no fim de um túnel. Nós temos o quê? Clareza. Agora tudo isso está dentro de onde? De uma casa onde o que se explora é a espiritualidade. E essa espiritualidade não é ir para a igreja, não é rezar, não é bater bumbo. Essa espiritualidade é a prática da espiritualidade. É você ser aquilo. É você viver aquilo. Não é só fazer aquilo. Então, espiritualidade não é só ir dar o passe, né? Mas é você fazer isso com muito amor. Você pode fazer em casa, você pode fazer no vizinho, você pode fazer na empregada, num filho teu. Isso é espiritualidade. Espiritualidade na prática é o quê? Não é ler, aprender, é viver a espiritualidade. Então o Sol, ele passa o reinado dele para Vênus dentro da casa da espiritualidade. Isso é um bom sinal. E quem está ali dentro? O planeta que trouxe um grande avanço espiritual para a Terra quando apareceu, que foi Netuno. Netuno foi quem trouxe a linguagem espírita, foi Netuno que trouxe as muitas correntes que surgiram dentro das igrejas, essas cisões, e quem espalhou toda essa espiritualidade, mesmo que hoje a gente ainda engatinhe, esteja aprendendo a respeito desse assunto, mas espalhou-se o assunto. O assunto se espalhou, não necessariamente ele se aprofundou, mas ele já está em cada canto, em cada esquina, em cada bairro, isso no mundo inteiro. E quem trouxe isso? Um movimento de Netuno. Então é interessante, né, quando a gente vê de uma maneira isolada casas vazias, casas cheias. Essas casas cheias, dependendo do seu assunto, eles vão ser naturalmente estimulados. As casas vazias vão necessitar de um estímulo que vai se basear onde? Nas suas escolhas. Então, não fica, não perde o bonde, não perde o trem, chega na hora certa. Disciplina, foco é fundamental para que você conquiste um novo ano que seja astral e traga equilíbrio para a cabeça. E é claro que, como consequência disso, nós vamos ter equilíbrio corpóreo. Como consequência disso, nós vamos ter um foco melhor e não vamos titubear, nem vamos andar tontos, mas vamos andar sobre uma linha mais reta. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Alimentação baseada em coisas vivas. Quanto mais for vivo aquilo que você come, mais rico em minerais. Tudo aquilo que é industrializado, zero minerais. Zero minerais esse ano é veneno. Muitos minerais esse ano é virtude, é energia, é poder. Então, o ano novo astrológico é um ano que traz muita informação, mas eu acho que a mais importante é essa informação de que a gente deva buscar equilíbrio, foco e determinação. Então, muita gente, quando vai ver, ouvir, assistir palestra do Ano Novo Astrológico, me pega lá na saída e me faz uma pergunta clássica. E aí, Joel, o que eu faço com isso? O que você me indica, né, como uma dica terapêutica, por exemplo? Esse ano tem uma dica muito boa, terapêutica, que é caminhar, que todo mundo pode fazer, muito fácil. Tomar muita água mineral, água boa, mineral, porque é rica em minérios, rica em metais, oligoelementos. E um terapeuta alquimista, por quê? Porque esse ano, né, quando a gente fala, o ano de Vênus, nós vamos ter um ano de Vênus onde ela vai exigir muito o quê? Ela vai exigir o metal dela. Então, um alimento que é muito rico em
cobre. Em cobre. Né? Se você continuar o raciocínio, por exemplo, e ver que o Sol ainda vai influenciar, porque ele está no ascendente em conjunção com Vênus, você também tem que consumir muito que é ouro e prata, rico em ouro e prata. Ah, mas como é que a gente consome? Em muitos alimentos tem muito ouro e prata. E você também pode o quê? Usar ouro e prata. Eu estava conversando aqui, né, com a equipe que está me filmando, e eu estava dizendo assim, olha, uma coisa simples de se fazer. Usa lá um anel de ouro, de preferência, na mão direita. Você vai ver que algum tempo depois isso vai se desgastando muito, porque o corpo come esse metal. A mesma coisa com a mão esquerda, usa prata. Né? Se as mulheres usam aliança do lado esquerdo, passa para o lado direito. Esse ano vai ter que usar do lado direito. E anéis de prata sempre na mão esquerda. Pulseira de prata, pulseira de ouro. Coisas de prata do lado esquerdo. Coisas de ouro do lado direito. É uma ajuda, e é muita. É uma ajuda grande. Porque o teu corpo vai estar se alimentando desse mineral que beneficia diretamente o discernimento solar, porque o Sol vai estar ainda em evidência. Uma outra coisa também que está em evidência, né, vocês viram no mapa ainda numa posição muito forte ainda influenciando e até a primavera, Marte. Porque Marte, ele é o rei do sangue. Então se necessita o quê? Uma alimentação muito rica em minerais. Marte é ferro, Vênus é cobre. Os dois principais minerais do sangue. Então, se você puder dar ao seu corpo sempre ferro e cobre, ouro e prata, é fundamental para que você faça um bom trabalho com a relação que você vai ter, criando, né, essa imantação com o ano novo, para que ele flua de uma maneira muito equilibrada, mesmo que esteja tudo numa banda só da cabeça. Deu para entender? Todas as dicas, né, de alimentação rico em minerais é fundamental. Agora, quem tem a oportunidade, né, de nos conhecer, quem tem a oportunidade de ter contato, né, esse contato mais íntimo com a alquimia, quem acredita, né, no caminho da alquimia, todos os anos, quando a gente faz essa palestra, quando a gente faz esse movimento em torno do Ano Novo Astrológico, a gente sempre cria uma panaceia. Agora, nesse momento, nesse ano muito particular, quando eu olhei esse mapa, né, que tem uma banda com muita informação, uma banda sem nenhuma informação, quando a gente vê isso num mapa, a gente fica um pouco assustado. Por quê? Porque qual é o grande desafio da alquimia? É construir uma fórmula em cima disso. Nós, alquimistas, a gente não sabe falar se a gente não souber também fazer. Então, quando a gente fala, quando a gente discursa, quando a gente prega uma ideia, quando a gente fala de um postulado, a gente também fala das fórmulas que acompanham aquelas ideias e aqueles ideais. Então, um grande desafio para mim todo ano, no Ano Novo Astrológico, também é criar uma fórmula que se baseie nesse primeiro impulso, quando o Sol entra no primeiro grau de Áries, e fazer uma composição, uma série de florais, ervas, minerais, metais, pedras preciosas, fazer ali um conjunto de informação para que quando nós, de uma maneira geral, entramos em contato com essas formulações, a gente possa entrar em ressonância eletromagnética com todo esse céu que nos rodeia e principalmente com este céu que está dentro de nós. Porque assim, como é em cima, é embaixo. Como é dentro, também é lá fora. Como é o micro, é o macro. Então, quando de repente, né, eu fui começar a estudar o mapa astrológico do Ano Novo, e eu vi, né, um mapa onde você tem toda uma banda dele, todo um lado dele vazio. E aí você olha para o outro lado do mapa e você vê
uma quantidade enorme, uma concentração muito grande de planetas aí o que é que você pensa? Eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio. Eu tenho que fazer uma fórmula que tente equilibrar isso aí. Porque eu vou ter uma pressão na base da minha cabeça, onde o cérebro se assenta no corpo caloso, tudo tendendo para ir para uma banda só. Então, por exemplo, no seu mapa natal, que está gravado, no momento que você fez, o que é que o céu vai fazer com você esse ano? Ele vai usar só uma parte do teu mapa para estimular ele. E a outra parte vai ficar praticamente sem estímulo. Quando você tem, mesmo que sejam concentrações de planetas em várias casas, mesmo que você tenha uma casa assim mais cheia, que chame muito a atenção, mas você tem planetas distribuídos nas outras casas, você tem o quê? Você tem forças gravitacionais que estão se equilibrando, mesmo que elas estejam se opondo. Aqui, nesse caso, não. Aqui você tem uma quantidade enorme de planetas numa banda só. Isso é, eletromagneticamente falando, você imagina que esse céu está encaixado aqui, na cabeça, no corpo caloso. Então, toda essa concentração numa banda só vai influenciar diretamente a comunicação, que eu sempre brinco assim, no tico e no teco. Quando eles tentarem conversar, eles só podem trocar informação através da base, do corpo caloso. Quando eles mandarem a informação de um lado para outro do cérebro, você vai encontrar o quê? Uma pressão do ano novo astrológico em cima de uma banda só. Então, qual é a tendência desse ano, que eu já citei algumas, mas é principalmente essa, você pensar e não fazer. Você querer ter uma ideia, uma criatividade e não ter. Você querer, por exemplo, você ter muita força de trabalho, mas a chegar um dado momento que você não consegue discernir sobre o que você está fazendo. Então vai acontecer essas coisas, né? Entre o céu e a terra. Por quê? Porque você tem tudo de uma banda e nada de outra. Então você imagina quando um alquimista ele se defronta com na mesa dele um desafio desse. Então esse desafio, né, do céu, esse desafio que desce aqui para mim, para minha mesa no laboratório, realmente num primeiro mês assim eu fiquei doido, né, com as pessoas dizendo, você tem que fazer a fórmula, o tempo está passando, o pessoal precisa ver aí o que é que você vai fazer, até eu chegar a algumas conclusões. Então eu cheguei. É uma planta rica em minerais, ela tem muito ferro, muito cobre, muito estanho, muito zinco, e ela tem muitas informações a respeito do regente, do Sol, ainda de Áries, de Marte, não é? E do signo que o Sol rege, que é Leão. Então eu peguei essas forças dos últimos 2 anos e trouxe para cá. Por quê? Porque o corpo tem muitas lembranças das experiências que a gente passou. Então eu posso trazer essas lembranças e potencializar. Eu posso dar um grande estímulo, por exemplo, do meu lado direito, que é o cérebro mais criativo, que vai estar mais prejudicado, porque o cérebro que você vê aí no mapa astrológico é o esquerdo, que é o cérebro mais ativo, né? Você vai ver mais agressividade nesse ano, que é um cérebro mais ativo. E uma dificuldade maior em dormir, em descansar, em meditar, porque o cérebro passivo, ele não tem estímulo. Então, o grande desafio alquímico era conseguir fazer uma fórmula para que você acalmasse um cérebro muito ativo e estimulasse um lado da cabeça que está muito passivo. E no meio dessas duas fórmulas que eu criei, eu também fiz um óleo essencial. Esse ano eu tive muita experiência com óleo essencial, senti muitos efeitos desses óleos, fiz algumas pesquisas com esses óleos no mercado, lançamos até um estudo, né, do imunosinergia numa revista científica, e agora vamos aprofundar ainda mais esse tema no mercado, e eu vi milagres acontecerem com óleos essenciais.
E aí eu me debrucei lá no laboratório e criei também uma sinergia de óleos que estimulam muito o bulbo olfativo, que é uma parte do cérebro que está exposta à frente aqui dos olhos, né, por dentro, estou falando isso por dentro, à frente ali do nervo óptico, e ele é capaz de quê? Através do cheiro, ele focar de onde aquilo vem. Então o bulbo olfativo, né, ele tem uma capacidade muito grande em centrar você. É por isso que quando você vê o animal, né, ele levantar a orelha e fazer, ele vai e acha o cara que está querendo matar ele. E ele acha com o quê? Com o nariz. É o nariz que foca. É o nariz que dá o foco. É o nariz que diz onde está o leão, onde está a leoa, onde está o jacaré. É o nariz que faz isso. É o nariz, através do bulbo. Então, eu criei um óleo, né, uma sinergia de óleos essenciais que estimula o bulbo. Para quê? Para trazer a informação o tempo inteiro, pelo menos 3 vezes ao dia, enquanto você estiver cheirando aquilo e tomando as fórmulas de manhã e à noite, você possa focar melhor a energia no trânsito, exatamente na região central, onde as informações serão trocadas de um lado para outro. E também, né, dentro desse óleo, eu coloquei outras sinergias que elas são muito facilmente absorvidas pelo palato. E o palato, ele tem acima dele uma terminação nervosa muito grande que faz parte do sistema límbico, que é exatamente o que sustenta o cérebro. É o sistema límbico, o corpo caloso é o sistema límbico. Então ele vai conversar, né, em todo o palato, ele conversa com o corpo caloso como um todo. Isso vai dar um estímulo onde ele vai dispersar essa energia que vai ter a tendência de ficar numa banda só. Então, isso também é um caminho, é usar uma alquimia para que essa alquimia te ajude a encontrar, assim como o Buda muito bem nos falou, o caminho do meio. Buscar harmonia, equilíbrio e realização. Sim. Né? No ano de opostos, de extremos, a gente precisa muito, né, dessa busca pelo equilíbrio. Tá? Então foi por isso que a gente fez, vocês vão ver aí o kit desse ano, né, de Vênus, foi muito bem pensado, foi muito bem elaborado, ficou lindo, né, com essa marca característica do ano novo astrológico que todo ano a gente faz, né? Mas o Vênus realmente ficou, né, Joel? Muito especial. Então, porque agora é a primeira fórmula, né, de Vênus que nós vamos trazer um perfume de óleos essenciais puros. Maravilhosos. Né? Que vai fazer parte, inclusive, do tratamento. Uhum. Né? Então, como esse é um ano desafiador, porque tem aí alguém querendo entrar pelo nosso nariz, pela nossa respiração, para causar um estrago, então eu li também no laboratório o útil ao agradável. Uhum. E como nós temos um equipamento assim que vai estar dividido, né, com essa coisa, tanto que eu falei na palestra, esse cérebro de um lado recebendo muito impulso, o outro nenhum impulso, esse perfume ele vai ficar estimulando o bulbo olfativo e o corpo caloso. Então ele melhora a integração, estimula mais a integração de um lado do cérebro com o outro. Isso, acho que isso vai ser bem legal. E, né, do poder dos óleos essenciais, né, Sim. Joel? Que realmente vieram para ficar. Então o óleo essencial ele tem um poder muito grande, porque ele é um grande estimulante do nosso sistema imunológico. E esse, em particular, também direciona muito o trabalho para o Ano Novo Astrológico. Então, vocês vão fazer isso com esse olhinho equilíbrio de manhã, à tarde e à noite. Então, pode, quando tomar a Vênus de Touro de manhã, já também faz o ritualzinho, né, de respirar. Quando à tarde, também, uma hora que for mais conveniente para vocês fazem de novo. E à noite, vocês vão tomar a Vênus de Libra e repetir o ritual do olhinho também. Então, assim, a gente vai ficar protegido, né? A gente vai integrar
né, todo os opostos que esse ano, né, Sim, Joel? vão estar bem patentes, assim, vão estar bem, vamos dizer assim, muito estímulo, né, de um vazio e muito estímulo de uma informação repleta de informação. Então, é aquilo que eu falei na palestra, né? Quem tem uma depressão, aí isso pode muito se acentuar, tanto para um lado quanto para o outro lado, né? Então, algumas questões que são as nossas emoções e sentimentos, elas vão ter uma tendência muito grande a se acentuarem, porque tem esse pulso de um lado 0 e do outro lado 100. E pessoal, ó, 12 borrifadas, né, de cada composto alquímico. Não se importem com quanto tempo vai durar, né? Geralmente dura de 28 a 30 dias. E o olhinho também, vão usando até terminar e podem, como a gente disse, repetir algumas vezes no ano quando tiverem, sentirem a necessidade. Aproveitem, pessoal, aproveitem esse momento para procurar um alquimista, se alquimizar. A gente tem que ter todos os instrumentos dão a nossa volta para os desafios. Na nossa parte tem o busca alquimista, né? O busca terapeuta. É uma coisa muito legal, porque quando a gente faz uma fórmula dessa, a gente faz uma fórmula dessa para o coletivo. Então você pode chegar lá, tomar, experimentar, e você vai ter grandes experiências, com certeza. Isso aí a gente fala porque há mais de 20 anos eu faço isso. E a gente sabe na prática que funciona. Agora, essa fórmula, né, como é o ano de Vênus, ela é uma fórmula muito aberta a você ir lá nessa fórmula, com a ajuda de um alquimista, você fazer um trabalho mais individual, mais individualista. Então você pode fazer aí, aproveitar melhor a energia da Vênus de Touro, que é muito mais egoísta, materialista, né? E a Vênus de Touro e a Vênus de Libra, que ela é muito mais dada, né? Ela está aberta a relacionamentos, né? Então é interessante porque a gente pode, nesse momento, com essa formulação, e junto com um alquimista, a gente aperfeiçoar ela para o nosso cotidiano. Então, busca aí um alquimista. Isso é uma novidade também, tá? Desse ano, porque geralmente as fórmulas, né, Joel, você deixava fechada e não tinha tanto essa abertura para personalizar. Na realidade, essa abertura ela se dá porque foi feito um jogo aí de minerais, né? Uhum. E também é porque é Vênus. Vênus tem essa abertura. Uhum. Ela é um planeta diferente dos outros, porque como ela rege o signo que é da associação, ela está aberta a opiniões, e aí as moléculas estão muito mais abertas a você introduzir as ideias alquímicas que têm a ver com o teu dia a dia. Bem legal. Aproveitem. A gente está muito feliz, né, Joel, de oferecer essa obra alquímica para vocês. A gente sempre fica muito feliz no Ano Novo, porque como também é tradicionalmente já celebrado pelo mundo inteiro no dia 1º de janeiro, de 31 para o dia 1º, né? É um tempo que a gente está cheio de esperança, está com a energia, né, nas alturas. Então vamos aproveitar isso e, né, viver plenamente esse ano. E principalmente trazer isso para o metabolismo. Porque o metabolismo é ele que vai manter essa energia no nosso cotidiano, né? Então, geralmente as pessoas se frustram com o Ano Novo, porque aquilo vira uma festa, vira um carnaval, vira uma euforia, e no outro dia as pessoas, né, estão colocando aqueles postzinhos lá nas mídias sociais dizendo assim, agora nós vamos voltar para a realidade. Na realidade, a nossa proposta alquímica é que essa realidade perdure em todos os dias da sua vida. Então, feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!